Lição 6. Como a vida começou? A Bíblia diz em Apocalipse 4:11 que Deus criou todas as coisas. Você acredita nisso? Algumas pessoas não acreditam que Deus criou a vida. Se isso for verdade, então a nossa vida surgiu por acaso, sem objetivo nenhum. Mas, se foi Jeová que criou a vida, então ela deve ter um objetivo, não acha? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre como a vida começou. Vamos ver também por que podemos acreditar nisso. A nota diz: na lição 25, vamos ver qual é a vontade de Deus para os humanos. Ponto 1. Como o universo começou? A maioria dos cientistas concorda que o universo teve um começo ou um princípio. E é isso que a Bíblia diz em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas como o universo começou? Deus usou sua força ativa, ou seja, seu Espírito Santo, para criar tudo no universo, incluindo as galáxias, as estrelas e os planetas. Ponto 2. Por que Deus criou a terra? Isaías 45:18 diz que Jeová não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Deus criou a terra com um objetivo. Ele queria que a terra fosse um lar confortável para os humanos e que eles vivessem nela para sempre. Isaías 40:28 diz: será que você não sabe? Será que não ouviu? Jeová, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Ele nunca se cansa nem fica exausto. Seu entendimento é insondável. O capítulo 42, versículo 5 diz: assim diz o verdadeiro Deus Jeová, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes e espírito aos que andam nela. Os cientistas reconhecem que a Terra é muito especial e diferente de outros planetas. Eles não encontraram nenhum outro planeta que tenha tudo o que precisamos para viver. Ponto 3. O que faz os humanos serem diferentes dos animais? Depois de fazer a terra, Jeová criou as plantas e os animais. Daí, Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1:27 diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que os humanos são tão especiais? Porque foram criados à imagem de Deus, ou seja, eles podem imitar as qualidades dele, como amor e justiça. Deus também nos criou com a capacidade de aprender idiomas e gostar de coisas como arte e música. E ao contrário de qualquer animal, nós podemos servir ao nosso Criador. Aprenda mais. Vamos ver 3 coisas. 1. Provas de que a vida teve um projeto. 2. Provas de que a explicação da Bíblia sobre a criação da Terra faz sentido. E 3. O que podemos aprender sobre Deus por meio das qualidades que os humanos têm. Ponto 4. A vida teve um projeto. As pessoas recebem elogios quando inventam coisas imitando o que já existe na natureza. Não acha que quem criou as coisas na natureza merece muito mais elogios? Escute o áudio do vídeo. Deus existe? Para encontrar todos os vídeos, artigos e áudios da lição 6, acesse a publicação Seja Feliz para Sempre, no jw.org. Muita gente acha que quem acredita em Deus não é inteligente. Mas não é bem assim. Pessoas instruídas também acreditam em Deus. Médicos, advogados e até cientistas. Quando eu vejo um carro, eu penso, quem projetou isso? É preciso ser inteligente para projetar um carro. Tipo, todas as peças têm que ser instaladas direito para um carro funcionar bem. Se um carro precisou de um projeto, quanto mais os humanos, o planeta Terra e o universo. É como se você estivesse numa praia e visse uma garrafa de vidro na areia. Bem, o vidro é feito de areia. Será que alguém inteligente acreditaria que a garrafa se formou sozinha a partir dos grãos de areia? Claro que não.
Alguns cientistas estudam características de insetos, peixes e outros animais para criar novos produtos. Ou melhorar produtos que já existem. Existe um pássaro chamado martim pescador. O formato do bico dele o ajuda a mergulhar no meio de um voo sem perder muita velocidade. Engenheiros usaram o formato do bico dele para projetar um trem-bala no Japão. Esse trem anda 10% mais rápido, gastando 15% menos energia. Alguns aviões viajam usando um sistema de piloto automático que cabe na palma da mão. Mas isso não é nada. A borboleta monarca tem o cérebro do tamanho da cabeça de um alfinete. Ainda assim, ela viaja do Canadá até o México. São quase 3.000 quilômetros. É incrível! O homem leva o crédito pelos projetos que copia da natureza. Então, quem deve levar o crédito pelos projetos originais? Tudo que vemos na natureza, pássaros, borboletas, peixes, Tudo mostra que existe um Criador. Quer saber mais? Visite o site jw.org, clique em Publicações e baixe a brochura A Vida Teve um Criador? O que os humanos copiaram da natureza? Toda casa é projetada e construída por alguém. Mas quem será que projetou e fez as coisas na natureza? Hebreus 3:4 diz: Naturalmente, toda casa é construída por alguém. Mas quem construiu todas as coisas foi Deus. A natureza está cheia de coisas que foram bem projetadas. Que coisas na natureza mais impressionam você? Você acha que é possível acreditar que o universo e tudo nele foi projetado por alguém? Por que você acha isso? A legenda da imagem diz: Toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. O que se segue é informação adicional. Você sabia? Você pode encontrar outros artigos e vídeos sobre esse assunto no jw.org, nas seções Teve um Projeto e Opiniões sobre a Origem da Vida. Ponto 5. Tudo o que a Bíblia diz sobre a criação faz sentido. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala sobre a criação da terra e da vida. Você acha que dá para acreditar no que ela diz? Ou acha que tudo não passa de uma invenção? Escute o áudio do vídeo. Como surgiu o universo? Trecho. O universo é enorme e impressionante. A Terra e a vida que existe nela funcionam de forma incrível. Como tudo isso começou? O livro bíblico de Gênesis diz que existe um Criador. Muitos entendem de forma errada o que diz em Gênesis, ou até pensam que é uma lenda. Será que dá para acreditar no que a Bíblia diz sobre a origem do universo? Cientistas acreditam que o universo tem 14 bilhões de anos. Isso significa que o universo e a Terra tiveram um começo. E a Bíblia concorda com isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. O relato não diz quando ou como o universo começou. Em vez disso, o relato descreve a ordem em que as coisas foram criadas na Terra, durante 6 períodos de tempo, que a Bíblia chama de dias. Será que foram 6 dias de 24 horas, como muitos acreditam? Não. A palavra hebraica usada na Bíblia para dia pode se referir a diferentes períodos de tempo. Gênesis até fala dos 6 dias criativos como sendo um só dia, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Cada dia no capítulo 1 de Gênesis pode ter durado um período muito longo de tempo. Também é importante lembrar do modo como o relato foi escrito. O escritor descreveu os períodos criativos do ponto de vista de alguém que estivesse aqui na Terra.
Essa pessoa teria visto os acontecimentos começarem em um período de tempo e continuarem durante os períodos seguintes. A luz atravessou a atmosfera, fazendo separação entre o dia e a noite. A terra estava coberta de água e o ar estava cheio de vapor. Esse vapor se separou da superfície aquática, criando um espaço entre as nuvens e as águas. A água começou a baixar e apareceu a terra seca. Depois as primeiras plantas surgiram. A atmosfera clareou ainda mais e o sol e a lua ficaram visíveis. Deus criou os animais marinhos e os animais voadores. E por último, Deus criou os animais terrestres e os humanos. Outra parte da Bíblia apoia o relato de Gênesis e diz: naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes científicos, mas o que ela diz sobre a criação é exato e faz todo sentido. Será que a Bíblia ensina que a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas? Você acha que a explicação da Bíblia sobre a criação faz sentido? Por que você acha isso? Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os cientistas dizem que o universo teve um começo. Como isso está de acordo com o que você acabou de ler na Bíblia? Algumas pessoas acham que Deus usou a evolução para criar a vida. Gênesis 1:21 diz: e Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. O versículo 25 diz: Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. O versículo 27 diz: e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Será que a Bíblia ensina que Deus usou a evolução para formar peixes, outros animais e os humanos? Ou será que ele criou todos os seres vivos segundo as suas espécies? A nota diz: na Bíblia, a palavra espécie se refere a um grupo muito maior de animais e plantas do que a palavra espécie que os cientistas usam. Ponto 6. Os humanos são uma criação especial de Deus. Nós somos diferentes dos animais que Jeová criou. Gênesis 1:26 diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. Os humanos conseguem mostrar amor e compaixão porque foram feitos à imagem de Deus. O que isso nos ensina sobre a personalidade de Jeová? Algumas pessoas dizem: o que a Bíblia diz sobre a criação não é verdade. É só uma história inventada. Você concorda com isso? Por quê? Resumo: Jeová criou o universo e todos os seres vivos. Revisão: o que a Bíblia ensina sobre como o universo começou? Será que Deus usou a evolução para formar todas as espécies, ou ele criou todas elas? O que faz os humanos serem tão especiais? Tente o seguinte: ler um artigo ou ver um vídeo da sessão Teve um Projeto?